Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Estamos na 9ª semana do Tempo Comum. Então, passado o domingo de Pentecostes, voltamos para o período do Tempo Comum. Hoje é o dia de São Francisco Caracciolo, né? Caso vocês gostem de ouvir quem é o santo. Mas, de qualquer forma, a cor litúrgica é verde, tá? Vai ser a verde. A primeira leitura de hoje... lembrando, né? Deixar registrado, colocar aqui para as intenções do momento oracional, depois, quando eu for lançar os áudios, colocar aqui as intenções ainda para a questão da Covid-19, para todos os envolvidos, e houve um crescimento de pessoas doentes, né? Isso... de tanto que pediram para abrir shopping, abrir comércio, é natural que isso esteja acontecendo, infelizmente, porque as pessoas acham que o trabalho é mais importante que a vida delas, né? Então está tendo essas polêmicas aí. Vamos também rezar. É lógico, as pessoas precisam trabalhar, gente, mas é uma situação que estamos vivendo, uma doença de alto contágio. Isso as pessoas não entendem. Fora as corrupções ainda em cima dos recursos, né, envolvidos aí que deveriam ser enviados para hospitais de campanha e estão sendo desviados, como a gente vê aí na cidade do Rio de Janeiro. Lamentável também. Bem, então eu convido a todos, né, para este mês de junho, que é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que todos nós estejamos rezando nessas intenções, dos desempregados, dos doentes, dos que perderam seus familiares. Infelizmente, as taxas de violência à mão armada, assalto, latrocínio, assalto a banco estão acontecendo. Fora as manifestações, que também é uma situação muito louvável, muito importante que sejam feitos protestos em relação à questão do racismo, né? Mas lembrando para evitarem qualquer forma de aglomeração, né? Bem complicado. O povo fica se aglomerando como se nada tivesse, como se a pandemia tivesse sumido, né? Fazer o quê? Então vamos fazer a liturgia de hoje, fazendo o sinal da nossa cruz, isso é o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está na carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta, né, de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado entre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele vai permanecer fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhe tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs que de nada servem a não ser para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem de que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 24, com o refrão: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus de minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O Evangelho de hoje está em Marcos 12, versículos 28b a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe:
Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Aqui termina a liturgia da palavra, né? E eu faço convite de que esteja acompanhando os áudios do momento oracional, que é uma pasta, né, que contém para este mês 2 áudios, né, um que é a trezena de Santo Antônio, que está na cor marrom, né, já estamos entrando no 5º dia, né, da trezena, para finalizarmos no dia 12 de junho, e o momento de meditações para o mês de junho, que corresponde até esse domingo 3 meditações. Passado domingo, Santíssima Trindade, né, que é uma das meditações do mês de junho, aí serão 2 até o dia 13 de junho, que tem a ver com a segunda aparição, 13 de junho, a segunda aparição de Fátima, e aí fica apenas uma meditação para o mês dedicado, desde o dia 1º de junho também, ao Sagrado Coração de Jesus, né? Então, vai chegar uma hora que dos 30 minutos que eu tenho falado, vai sendo reduzido o tempo, né? Assim espero também, porque também 30 minutos ninguém merece ficar ouvindo tanto, né? Mas de qualquer forma é uma forma assim que eu encontrei de estar me estimulando e também estimulando vocês a procurarem a devoção, procurarem conhecer melhor a devoção do Sagrado Coração de Jesus, entenderem que depois do domingo de Pentecostes há o domingo da Santíssima Trindade. Em algumas dioceses e arquidioceses já está tendo a missa com uma quantidade reduzida de fiéis que você precisa estar agendando, né? Mas se você não se sentir seguro, realmente as arquidioceses e dioceses, elas não estão, como direi, como no primeiro momento, né, do isolamento social, as pessoas do grupo de risco, crianças e pessoas de idade, não há necessidade ainda de irem à missa, isso não vai ser cobrado ainda, certo? Eu sei que muita gente está com saudade do Senhor Jesus, mas vamos ter um pouco de paciência, né, gente? Sem contar também que é sempre bom estarmos meditando nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, caso você seja um devoto desse título de Nossa Senhora, para que possamos compreender o que podemos estar fazendo algo a mais, né? Não apenas ficar pedindo, eu quero a cura, eu quero isso, quero aquilo, né? Pedidos temporais, materiais, mas sim fazermos o que realmente é a vontade de Deus, o que Nossa Senhora tem pedido, ou já pediu e nós não estamos fazendo, né? Esse é o objetivo dos áudios aí, e lógico, né? O áudio da trezena é para honrar e venerar essa imagem de Santo Antônio que está tão colocada em heresia, né? Principalmente no século XX e XXI, ele ainda é colocado como o santo das simpatias, o santo que faz casamento. E numa das minhas meditações, ainda esse ano, com relação a Santo Antônio de Pádua, me veio, né? Puxa, é um santo do tempo da Idade Média, combateu uma heresia dos cátaros, que foi uma heresia muito forte, atingiu grande parte da população na Itália e na França. Santo Antônio foi um combatente muito eficaz, um pregador excepcional, assim, sob a unção do Espírito Santo. E interessante observar que depois de muitos séculos, com a imagem dele se faz heresias na cara dura. Então procure saber mais detalhes da vida desse santo, né? Não importa qual a biografia que você encontre, você vai encontrar assim fatos extraordinários da vida dele.
Inclusive, após menos de um ano da morte dele, ele foi canonizado santo, né, pelo Papa da época, que era muito apreciador das pregações de Santo Antônio. Isso que é interessante observar, né? Lógico que se fosse em tempos atuais, isso não seria mais possível, teria que passar todo por um trâmite, né, para as causas de santificação. Então, com relação a isso, a Igreja Católica hoje ela é muito consciente, criteriosa, prudente, né? Então, não é qualquer pessoa que pode ser santo, ser considerado santo, passa por um trâmite, praticamente até um tribunal pós-morte da pessoa, né? Não importa quantos séculos, o importante é que é feito um estudo criterioso a respeito, uma análise profunda, né? E isso não aconteceu com Santo Antônio, para ver como ele era um santo muito popular mesmo, uma pessoa sob a graça do Senhor, que fez muitos milagres, né? Mas ao mesmo tempo pregava e evangelizava, chegando a converter várias cidades, né, povos moradores da região. E se não conseguia converter a população, ele convertia os peixes também. Tem um caso lá que fala disso. Então é uma forma de vocês conhecerem mais essas formas devocionais no mês de junho. Porque festa junina, não sei se vai ter, né, gente? Inclusive, eu sei que eu fazia tempo que não fazia esse tipo de comentário, mas eu vou me obrigar a fazer, para você ver como essa questão do coronavírus ainda é algo que tem que ser tomado muito cuidado. Na região de Londrina, que é uma cidade aqui do Paraná, mas está bem longe de mim, né? No norte, pioneiro que a gente chama, do Paraná, uma família resolveu fazer o Dia das Mães. Isso é verdade, não estou contando lorota, não. 10 pessoas foram comemorar o Dia das Mães na casa uma senhora. Resultado, alguém estava infectado ou levaram alguma coisa que devia estar infectada. Uma pessoa da família, logo depois do Dia das Mães, passou mal, foi levado para o hospital e deu positivo para o coronavírus. Perguntaram para o senhorzinho o que aconteceu, se ele tinha saído e tal, e ele falou, não, houve um encontro, uma confraternização de Dia das Mães, e estávamos em 10 pessoas. Aí a Secretaria da Região Municipal de Londrina resolveu fazer o teste, verificou-se que, além desse senhor infectado, as 9 pessoas restantes também estão com coronavírus, cada um grau diferente. Moral da história. Pensa bem o que você vai fazer no período do Dia dos Namorados. Se você está pensando, bom, não tem namorado, mas quer participar das manifestações contra o racismo, ou então, não importa qual a sua linha política, mas você está a fim de dar seu apoio para isso, para aquele outro, aí estão marcando encontrões, ou então você foi convidado para uma festa clandestina, porque até isso tá modinha aqui no meu estado. Olha como é que o pessoal gosta de tirar sarro das coisas, né? Fazem copinho de plástico, canequinha, sei lá, de chopp e coloca festa clandestina no período da pandemia. Bem assim. Manda imprimir mesmo. E acha que a polícia é boba, né? Que não vai achar o povo aí se aglomerando. O lado bom da história é que quando a polícia fecha a festinha, descobre que tem um monte de gente que infelizmente é ligado a tráfico de drogas e tem armas, uso de armas de forma ilegal, né? Então já aproveitem e já enquadra um monte de gente. Fora os absurdos que têm acontecido com relação ao recebimento dos R$ 600 do governo, que o governo está rastreando, fazendo cruzamento de dados, né? Tem gente que vai reclamar, dizer que isso é um controle da sociedade. Em parte é mesmo, né? Isso é um sintoma mesmo de que o governo está de olho, né, nas pessoas. Mas eu digo assim, que no momento, as pessoas que estão fora da lei têm mandados de prisão em aberto e se solicitarem os R$ 600 vão ser localizadas. Então, se você, por exemplo, está injustiçado, uma pessoa lá fez um crime contra você ou contra alguém da sua família, o cara está foragido. Não se preocupe, porque na primeira oportunidade que ele foi pedir os R$ 600, ele vai ser localizado e vão ver que tem prisão em aberto. Isso daí é a última notícia que eu vi.
uma mega operação da polícia, agora não sei se foi aqui do Paraná ou de São Paulo, eu sei que foi no Brasil, não se preocupa. É que é tanta notícia que eu vejo, né? Que foram localizados várias pessoas com mandado de prisão em aberto e que tinham dado o endereço falso ou sumiram no mundo, né? Acharam que sumiram totalmente. Mas como pediram os 600, né? Aquele auxílio, foram todos localizados. Eu tenho que contar também um absurdo, isso é uma fofoca, mas para ver o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. Mas eu tenho que contar. Justamente, um senhor foi pedir o auxílio emergencial de R$ 600 e aí a primeira parcela ele conseguiu receber. Quando ele foi pedir a segunda parcela, houve um problema em que falaram: o senhor não pode receber porque o seu nome, acho que é o senhor Edmilson, tem uma pessoa lá no Rio Grande do Sul pedindo auxílio. E é preciso verificar o que está acontecendo. E aí ficaram desconfiados, né? Acho que a Caixa Econômica ficou desconfiada, não sei se chamaram a polícia, fizeram uma cariação para saber o que estava acontecendo. Esse senhor que mora em Curitiba, ele estava usando o nome de uma outra pessoa que existe, ou seja, falsidade ideológica, fazia 25 anos. E deu uma desculpa qualquer lá, que desculpa eu não acreditei. Ou seja, né? Então, aconteceu uma situação, você está sendo injustiçado, a pessoa de repente cometeu um crime contra você, contra alguém da tua família, essa pessoa sumiu do mapa, não se preocupe, tá? A polícia vai achar essa pessoa porque provavelmente essa pessoa com mandado de prisão em aberto, ou se fez bobagem de usar os dados de alguém também, você vai ser justiçada, tá? É sempre bom alertar. Esse negócio do auxílio emergencial é para quem precisa, né, gente? E a gente vê que tem pessoas que não precisam e não sei por que caíram o auxílio para elas. E tem gente usando dados, roubando dados de pessoas humildes, ou como nesse caso, bem confuso, a pessoa usou o nome de um rapaz lá do Rio Grande do Sul, não sei por qual motivo, né? E agora tem que tentar limpar a situação própria, né? Engraçado que a pessoa fez curso de cozinheiro, fez tudo, só que agora perdeu tudo. Porque o nome dele não é o senhor Edmilson, é outro nome, né? Então tem que começar do zero, todinho. Por que eu tô trazendo essa situação que eu vi hoje? Inclusive eu achei um absurdo. A pessoa passa 25 anos usando a identidade, o RG, CPF de outra pessoa. Eu não sei o que dá na cabeça, acho que as pessoas acreditam na própria mentira, acham que pode levar isso para a vida inteira, né, gente? Primeira coisa, quem é de Deus, quem é católico, cristão, tem que começar a aprender a viver na verdade, mesmo dolorida. A verdade mais dolorida possível, seja do passado, do presente, né? Se você sofreu injustiça ou não, viva seu presente. Ah, perdi meus documentos. Não, tudo bem, vamos refazer, mas não precisa pegar o documento de outra pessoa. Porque aí fica aquela história, né? Ué, mas por que a pessoa tem outro nome? Perde a credibilidade com a sociedade, né? Com o empregador. Não faça isso. Se você errou, por mais difícil que seja, volta do zero, bota a mão na consciência e vê o que você está fazendo, né? Isso em qualquer situação. A pessoa age como se fosse uma criança perdida, né? Faz criancice. E aí tem que sofrer todas as consequências. Tem que provar que é honesto agora. E agora? Né? E resgatar a confiança que de repente foi até quebrada com o empregador, com as pessoas, com a comunidade, né? Porque não, na realidade meu nome não é esse. Tá, mas e por que você pegou Por que você pegou o nome de outra pessoa? Ah, porque eu tava devendo umas fitas VHS. Eu nem sei se é isso. Às vezes me dá medo. Às vezes, será que o cara não é assassino? Será que ele não matou alguém? Eu sei que a gente não pode condenar, né? Mas a pessoa, veja, mesmo uma pessoa que tenha cometido o crime mais odioso da face da Terra, é importante, né? Pelo menos perante a Deus e também perante a sociedade, minimamente você colocar certa verdade, credibilidade na própria história, né? Lógico que vamos supor,
a pessoa foi um criminoso, se arrependeu, matou uma pessoa, por exemplo. Lógico que ele não vai falar para todos os vizinhos novos, de onde que ele foi, que está morando, que eu fui um assassino. Não é bem assim. Mas vamos supor que ele conhece uma pessoa, uma moça, né? Olha, meu passado infelizmente é esse, eu me converti, estou muito arrependido, não pretendo fazer novamente, já paguei meu crime, né? Isso é uma coisa. Agora, sustentar uma mentira por 25 anos, ou até mais, né? Isso é bem complicado. Isso não é agradável, né, aos olhos de Deus. Você há de convir. Não é nem agradável para o ser humano. Então eu estou gastando meu tempo para dizer uns absurdos, porque, sabe, para mim é um absurdo esse tipo de notícia, mas deve ter muita gente que deve ter feito a mesma coisa que esse senhor. Depois fala que eu morei na rua. A pessoa falou isso, né? Que morei um monte de tempo na rua. E para piorar ainda, isso foi em 2015. Aí todo mundo quis ajudar esse senhor, deram um curso até de gastronomia para ele, deram um serviço. Só que foi buscar lá o auxílio emergencial. O homem não chama nem o nome que ele tinha. Ele pegou os dados de outra pessoa. Não sei nem como que ele fez isso. Bem esquisito mesmo a situação, né? Então, cuidado, né? Às vezes a gente passa por uns problemas, uns vexames, difamações. Mas se você tem a consciência tranquila, estão me difamando, é fofoca, estão querendo acabar com minha integridade, né? Dói, né? Lógico que dói. Mas vamos supor que você está num erro. Não sustente a mentira. Não faça isso, gente. Tem que encerrar. Encerra, dói bastante. É como se fosse limpar uma casa suja. Mas não viva nessa mentira. Não acredite na própria mentira. Tem gente que acredita na própria mentira. Eu não sei que tipo de doença que se dá a isso, mas tem gente que mente, acredita naquela mentira. Por isso que eu não gosto muito desse negócio de vamos treinar a mente, porque às vezes a pessoa usa esse subterfúgio para sustentar uma mentira para ela mesma. Eu espero que não seja a situação de nenhum dos meus ouvintes, né? Se é que tem um ouvinte na face da Terra me ouvindo. Mas se for o caso, né? Por favor, não acredite na própria mentira. E dependendo da sua suposta verdade a respeito de si mesmo, às vezes vem a realidade e desmonta a gente. Ainda tem isso, tá? Sabe? Então, situações assim que a gente precisa cuidar bastante. Pronto, falei, né? É que eu fiquei indignada com a notícia hoje. Nossa, é coisa assim que parece história de filme. E é a vida real, né? Então, desejo a todos uma ótima quinta-feira. Não se aglomerem. Eu não gostaria de ninguém que ficasse doente, né, por conta do coronavírus. Mas tenham muita paz, muita prudência nessa época, né? Às vezes a gente tem necessidade de pessoas, de ver pessoas, mas às vezes a gente precisa estar um pouco isolado ainda para que a infecção dê uma cessada. Senão só que em vez de não cessar, ainda o vírus dá uma acessada na gente. Aí a gente fica doente, não dá, né, gente? Tá bom? O importante é estarmos vivos. Como diz o salmista, né? Tem um salmo que diz: de que adianta louvores de um morto para o Senhor Todo-Poderoso, né? Por isso que o salmista clama pela própria vida naquela época. Então, o que adianta ao Senhor me ter morto se eu não posso louvar entre os mortos o seu sagrado nome? Tá? Tem um salmo que fala isso. Então, preserve a sua vida para louvar sempre a Deus, com sua vida, com sua boca, com seus olhos, com suas atitudes, com a educação com seus filhos, com os seus. Tá bom? Abraço a todos.